servo de todos os irmãos, que ele cresça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade e servo de todos os irmãos, que ele cresça. E poderoso minha alma anseia por ti. É poderoso e poderoso. Hallelujah. At this point in time, right now, Nesse ponto agora, em diante, get your eyes off man. Get your eyes off man. feche seus olhos humanos, It's not about man. porque agora não é mais It's sobre about the King of Kings. mais o homem, It's about mas the Lord sim o of Rei Lords. dos Reis, o Senhor dos Senhores, It's about the Holy One of Israel. aquele que é about santo the e Lamb digno de that was toda glória. slain. O Cordeiro It's que about the- foi machucado, The Son of the living God. o Filho de Deus Altíssimo. It's all about you, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Lift your hands to heaven. Então levante suas mãos aos céus, Put your eyes on Jesus. coloque seus olhos em Jesus. Speak to him. Fale com Ele, Speak to him from your spirit. fale com Ele no seu espírito. Man can do nothing for you. Man can Homens do não nothing. podem fazer nada para você. Touch him. Toque nele, Love him. ame Ele. He's the lover of our soul. Ele é o amor das nossas almas. That while we were sinners, E nós mesmos pecadores, he died for us. Ele morreu por nós. Jesus, Jesus, we glorify you. nós te glorificamos, We magnify you. nós te exaltamos, We lift up holy hands. nós levantamos as nossas mãos We say thank e you. te agradecemos. Thank you. Nós dizemos obrigado, That we could sit. We can sit porque nós podemos ver at the table of grace a tua graça. to eat from the bread of life. Nós podemos comer do pão da vida. For you are the author Você foi a oferta, and the finisher você foi o início e o fim of our faith. da nossa fé. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus, Have your way. dos seus termos. This is your meeting. Isso aqui é This is your service. isso aqui são seus servos, isso aqui é a We sua just igreja. get to just participate E nós queremos apenas participar in what you're about to do. daquilo que o Senhor tem para fazer. You are Lord. Senhor, You are King. meu Rei, Hallelujah. I asked the Lord once, uma vez eu perguntei ao Senhor, your word says, e o Senhor me disse: magnify my name. exalte o meu nome. But how can I magnify E como eu posso exaltar who's already magnified? alguém que já é exaltado? How can I bless Como que eu posso abençoar who's already blessed? aquele que já é abençoado? It didn't make sense. Não faz o menor sentido. And the Lord spoke. Mas o Senhor falou: He says, when you magnify me, quando você me exalta, you're not making me bigger. você não me faz maior.
I'm making you Eu faço você bigger in me. maior em mim. Because whatever you worship, Porque aquele que você you adora, become. aquilo que você adora, você se torna. No. Whatever you worship, Aquilo que você adora, you become. você se torna. For I see God Então eu vejo Deus bigger than I ever seen him before. maior do que eu nunca tinha visto. Jesus, Jesus, we love you. nós te amamos We honor you. e nós te honramos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. O poderoso Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Give the Lord a clap. Give the Lord a clap. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Hallelujah. Hallelujah. Before we sit down, Antes de que a gente possa se sentar, I just want to thank eu quero agradecer the soul of the earth o Sal da Terra. for this week. Por essa semana It's been amazing. e tem sido incrível. Thank you, Pastor Celia, Te agradeço, Pastor Célio, for your faithfulness pela sua fé and the opportunity e pela oportunidade to be a part of your life. de ser parte da sua vida. I'm forever grateful. Eu sou muito grato. I want to thank all the speakers. E eu quero agradecer a todos os preletores. Sorry, I repent. Então eu me I arrependo. want to thank my brothers and sisters. Eu me arrependo. Eu quero agradecer a todos os meus irmãos e These men and irmãs. women of God. Please give them a Todos os round of homens e mulheres de Deus que pisaram aqui. Pastor Floyd Pastor Floyd said, diz: if someone's a pain in, what do I say? If someone gets on your nerves, se alguém pisar no seu nervo, he must be from God. talvez venha de Deus. So tonight, Então, today, hoje I'm going to get on your nerves eu vou pisar no nervo de vocês, because I'm from God. porque eu venho de Deus, tá? Hallelujah. You can be seated. Então agora vocês podem sentar. Hallelujah. I haven't been lost for words all week, Eu ouvi grandes palavras durante toda a semana but I'm lost now. e agora eu vou ficar perdido por aqui, His love is so good. His love is so good. porque o amor dele salvou o mundo. You know, I was sharing with Pastor Dorian this morning, Eu estava compartilhando com o pastor Dória essa manhã and I was thinking e eu estava pensando, as I was sharing enquanto compartilhava, that I'm going to preach. eu tenho que ministrar amanhã. And for those who know me, E para aqueles que não me conhecem, talking falar is not a problem for me. não é um problema para mim. I can talk. Eu posso falar, But I don't want to come up here and talk. mas eu não quero só subir aqui e falar.
I don't want to even come here and preach. Eu não quero só vir aqui pregar. I want to come and share my life Eu quero compartilhar a minha vida and com share the vocês. life of the Spirit. E a vida do Espírito. Because if I share my life Porque se eu compartilhar a minha vida, and I limit it to me, I limit eu my, me limito. you don't change. Você não muda. You might hear a good message. Eu posso ter uma boa mensagem. You might be encouraged. Talvez você fique encorajado. You might even feel happy. Talvez você se sinta feliz. But if I speak about Jesus, Mas se eu falar de Jesus, you'll be transformed. você vai ser transformado. You'll be changed Você vai ser mudado. in a twinkling of an E eye. então um interruptor durante a noite pode ser aceso. We have to understand something. Nós precisamos entender as coisas. I come to this realization. E então eu quero falar sobre a salvação. If we don't acknowledge Se nós não tivermos conhecimento the depths of our sin, da profundidade dos nossos we'll pecados, never understand nós nunca vamos the entender greatness of a our grandeza salvation. da salvação. You see, too many people today Então eu quero que as pessoas aqui hoje are hearing a gospel escutem o Evangelho. just to comfort them. Just to comfort them. Não para confrontar você mesmo. They hear a gospel Então o Evangelho just to make them feel happy. não é para você somente se sentir feliz, You're going through something, para que você passe por algo. and Jesus is the answer. Mas Jesus é a resposta. But you have to understand. Mas você tem que entender. I came to this realization. Eu vim para cá agora I was going to hell, porque eu estava indo para o inferno. and God saved me from the pit of hell. E o Senhor me salvou do inferno mais profundo. So the only reason I preach Então a única razão pela qual eu is prego not to entertain you, não é para entreter vocês, not to make you feel motivated, não para que vocês se sintam motivados, but to bring the kingdom of God on this earth. mas para trazer o nome de Deus aqui nessa Because terra. Jesus said one thing: Porque Jesus disse algo: I come eu venho to seek para os que estão and save the cansados lost. e sobrecarregados, para salvar os que estão perdidos. Because the true gospel Porque o verdadeiro evangelho has power tem poder unto salvation. para a salvação. Amen. Amém? Amen. Hallelujah. Aleluia. You know, it's been an amazing Tem sido incrível. week, Uma incrível semana. and I know you've heard a lot of messages, E eu sei que vocês têm segurado grandes mensagens and I know aí. you're full, Eu sei que vocês estão cheios. and I know we're pushing more E eu sei que inside as you, pessoas estão colocando mais coisa dentro de você. but I want you to stay awake Mas eu preste atenção and just open your heart e abram seu coração to hear what the Lord has to say. para ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Amen. Amém? I've slept Eu dormi maybe 4 hours talvez 4 horas in the last week. na última semana inteira. You wouldn't know. I want to share with you, Eu quero compartilhar com você. if I was to ask you a question, Se eu fizesse uma pergunta a vocês, and the question is, a pergunta seria: how did Jesus como Jesus fulfill the law? cumpriu a lei? If I was to ask you Então, se eu fosse perguntar a to você, give me an explanation, para me dar uma explicação, what does it mean o que significa that Jesus dizer fulfilled the que law? Jesus cumpriu a lei? We are quick to say Talvez nós vamos dizer that we are no longer under law, que nós não estamos mais debaixo da lei but we're under grace. e a gente está debaixo da graça. That's true. E isso é verdade. But I remember many years ago, Mas eu lembro que anos atrás I used to say that, eu costumava dizer assim: and I was young in the Lord. eu estava recém-chegado ao Senhor. I used to say, I'm no longer under law, Eu falava: eu não estou mais debaixo da I'm lei. under grace. Eu estou na graça. And this girl, E esse Deus, she was a lawyer, e tinha um homem que era um advogado, and she said to me, e ela disse: I don't understand that. eu não entendo isso. I'm a lawyer. Eu sou advogado. I understand laws. Eu entendo sobre lei. How does someone Como alguém fulfill a law? completa a lei? See, in Australia now, Então lá na Austrália agora, when you're driving a quando car, você está dirigindo seu carro, it's not Rondonópolis. não é igual aqui em Rondonópolis. Here, Lá, you aqui, can drive, você pode dirigir no seatbelt, sem cinto de segurança, on your phone, com seu telefone, go through red lights, passar as luzes vermelhas, no problem. e não tem problema nenhum. I said to Dorian, Eu falei com Dorian, Pastor com o Dorian, pastor Dorian: if you don't speak in tongues, se você não falar em línguas go for a drive e você for dirigir with Wesley, com Wesley, because I guarantee you, eu te garanto the way he que drives, do jeito que ele dirige, if you didn't believe in se tongues, você não acreditar na oração em even a línguas, Baptist would speak in tongues. até os batistas irão falar em línguas. But in Australia, Mas lá na Austrália, I remember when Pastor eu Celio lembro quando o pastor Célio and the whole team, e todo o time they would hop in the car estava entrando no carro and beep, beep, beep,
It's the sound of É o som do no one's got their que seatbelt ninguém on. colocou o cinto de segurança. Because in Australia, Porque lá na Austrália, we have cameras. nós temos as câmeras. Cameras if you're speaking on your phone, As câmeras que vê o que você está falando no telefone enquanto dirige. we will get a fine from the police Então chega uma multa da polícia if no seatbelt. se você tiver sem cinto. We got cameras for speeding, Nós temos os radares, cameras for red lights. as câmeras pela luz You vermelha. cannot do anything. Você não pode fazer nada. And they take not only fine, money, E não é somente o dinheiro da multa. we have 13 points. 13 E nós temos 15 pontos on our license. na nossa licença. So every fine, Então toda multa, we lose points. nós vamos perdendo os pontos. If we lose all our points, Se você perder todos os pontos, we lose our license. nós perdemos a habilitação. So there's lots of laws in Australia. Então tem muitas leis na Austrália. But if I was to go down the freeway, the Mas se eu highway, estiver numa BR, numa rodovia, and the speed limit is 100 kilometers per hour, e se for a 100 km por hora o limite, and I drive 100 kilometers per hour, e eu for a 100 km por hora, and I stop at the red light, e eu parar numa luz vermelha and I've got my seatbelt e on, colocar o cinto, and I'm not talking on my phone, e se eu não usar meu telefone enquanto you dirige, would think então that I fulfilled the law. eu acho que nós vamos cumprir a lei. See, if I was to ask you, Então se eu for te perguntar, is that the fulfillment of the law? isso é compartilhar, isso é completar a lei? Someone might say, Então às vezes alguém vai dizer, yes, sim, but no. mas não. See, we would ask Então eu preciso perguntar, that tomorrow amanhã I go down the same freeway eu vou pegar a mesma BR and I do 120 kilometers, se eu for a 120 km por hora, and the police come, woo, então vem a polícia, pull over. encosta. You know how fast you're going? Você sabe quão rápido você está indo? I said, yeah, see, Sim. is that better? That's terrible. The police says, Então a polícia diz, do you know how fast you're driving? você sabe o quão rápido você estava indo? I said, yes, Sim. 120. É 120. But the speed limit is 100. E o policial vai falar, mas era 100 o limite. I said, yeah, but yesterday Sim, mas ontem I didn't speed. eu não corri. I fulfilled the Eu law. cumpri a lei ontem. So no longer the law is applying to me. Então a lei já não está mais sobre mim. Does that work? Então, vocês entenderam isso? Does that work? Vocês entenderam isso? No. So when Jesus, Então em Jesus, no worries. Hello. Nossa, que feio. Says Jesus, então Jesus, if you were to ask him, se eu perguntar most Christians, aos cristãos, and even my understanding, e até no meu entendimento, was that Jesus foi Jesus did not sin. que não pecou. That's how he fulfilled the law. Então foi por isso que ele cumpriu a lei. Well, that's a part of it. Isso é só uma parte. He didn't break the law. Ele não quebrou a But lei. how do you fulfill the law? Como que ele cumpriu a lei? If I said to you law, Então se eu falar com a lei, what do you think? então se eu falo isso, o que você pensa? Most Christians A maior parte dos cristãos would say vão dizer 10 commandments. os 10 mandamentos. True? Verdade? True? Verdade? But the Bible, Mas a Bíblia, in the original, no original, says diz Jesus que Jesus fulfilled cumpriu the Torah, a Torá, which means que significa every law, toda lei, moral law, morally, a lei moral, spiritually, a lei espiritual, sacrificially, a lei sacrificial, dietary, what you eat, aquilo que você come, how you dress, como você se veste, the offering, as the ofertas, sin offerings. como você deve He ofertar. fulfilled all that. Ele cumpriu toda essa parte. He was the offering. Ele era a oferta. So in order for Jesus Então, para Jesus, to fulfill the law, para cumprir a lei, again, that's all right. Devil will bind you in Jesus' name. nunca vou culpar vocês em nome de Jesus. Eu nunca vou culpar vocês por isso, tá bom? So Jesus Então Jesus fulfilled the Torah, cumpriu a Torá, everything tudo that God que Deus ordained ordenou. through Moses. Através de He Moisés, fulfilled it. ele cumpriu essa parte. Remember, Jesus said, Então lembra quando Jesus disse? He said, Ele disse, not one letter
nenhuma letra, not one dot, nem mesmo um ponto, not one comma nem uma vírgula will be removed from the law. vai ser removida da lei, For the law is holy, porque a lei é santa. but I've come to fulfill the law. Mas eu vim para cumprir a lei. So in the time I have, Então, no tempo que eu tive, I'm going to go basically no tempo que eu tenho, eu vou falar basicamente about some of the things required in the law. sobre algumas coisas que eram requisitadas na lei. One of the things we need to understand, Algumas coisas que a gente precisa entender. in order to fulfill the law, Para cumprir a lei, there was a sacrifice required. era um sacrifício que necessitava ser feito. We all know E todos sabemos Jesus was walking que Jesus estava andando and John the Baptist, e João Batista he was baptizing. estava batizando. And he looked up Então ele levantou e and he olhou. said, look, Veja, the Lamb of God o Cordeiro de who Deus takes away the sin of que the tira o world. pecado do mundo. And he comes up to Jesus. Então ele veio, Jesus comes up to John Jesus veio até João. and he says, I'm not worthy Eu não sou digno to untie your shoelace. de até desamarrar suas sandálias. But Jesus says to him, Mas Jesus disse a ele: baptize me, por favor, me batize, because this is to fulfill porque isso é o cumprimento righteousness. da justiça. See, Jesus didn't get baptized. He didn't get baptized Jesus não precisava ser batizado, because he's a sinner. porque ele não era um pecador. He's not a sinner. Ele não era pecador. Jesus didn't just get baptized Ele não somente foi batizado because it's tradition. porque era uma tradição. Jesus didn't just get Ele baptized não só foi batizado to show us to be baptized. para mostrar que nós deveríamos ser There was batizados. a reason behind his baptism. Tem uma razão por trás do batismo de See, in Jesus. the law, Na lei, that you need a sin offering. você precisa entregar uma oferta, It's the lamb. que era o cordeiro. There's goats, Cabras, there's bodes, a sheep, ovelhas, there's cows. vacas, But the lamb mas o cordeiro is the offering, era a oferta, the sacrificial offering. a oferta sacrificial. He says, this is the Lamb of God Então ele falou: esse é o cordeiro de who Deus takes away the sin of the que tira world. todo o pecado do mundo. But under the Torah, Mas na Torá, you need a high priest. você precisava do sumo sacerdote. Now, God, Então Deus, He ordained ele ordenou priests. sacerdotes. Then He ordained the high priest. E ele ordenou o sumo sacerdote. We know Nós sabemos that Jesus que Jesus, is the great high priest. ele é o maior dos sumos sacerdotes. But to fulfill the law, Mas para cumprir a lei, the priest o sacerdote has to come tinha que vir from the bloodline da linha of sanguínea Aaron, de Arão, Moses' brother. irmão de Moisés. But Jesus, Mas Jesus, He was born in Judea. ele nasceu na Judéia. He's not from the Levites. Ele não era dos levitas. So there's a problem. Então tem um problema aí. Even though Jesus is without sin, Mesmo Jesus sem pecado, He has to fulfill the whole Torah. ele tinha que cumprir toda a Torá. Now He's the Lamb of God, Então ele é o Cordeiro de Deus, without spot or blemish, que não tinha nele problema algum. perfect. Ele era perfeito, But the priest mas o has sacerdote to come from the line of Aaron. tinha que vir da linha de Arão. Jesus is not from the line of Aaron. E Jesus não é da linha de Arão. I read one day in Luke, Então eu estava vendo algum dia lá em Lucas, Zechariah, Zacarias, John the Baptist's father. o pai de João Batista. He was a priest. Ele era um sacerdote. Remember? Lembre-se disso? He's in the temple Ele estava no templo, and he's doing his worship. fazendo a sua adoração. Angel appears. Um anjo apareceu, Your wife, a sua esposa, Elizabeth, a Isabel, is going to have a son. vai ter um filho You're going to call him John. e você vai chamar ele de João. Remember the story? Lembra dessa história? But I read something, Mas então eu estava lendo algo. and there's nothing in the Bible Não tem nada na Bíblia by mistake, por engano. is there? No. Nada lá é por engano. Everything Todas as in coisas the Bible na Bíblia is inspired são inspiradas by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. And it says, E diz Zechariah, que Zacarias, from the priesthood, he's a priest, ele era um sacerdote and he's married e o casamento Elizabeth, e a sua esposa Isabel, and they were righteous people. ele eram pessoas justas. And something funny happens. E alguma coisa engraçada aconteceu. In the scripture, Nas escrituras it says Elizabeth diz: Isabel is from the line of Aaron. é da linha de Arão. Why say that? Por que será que diz isso? What's the meaning? Qual é o significado? Is Elizabeth Isabel is the line of Aaron? é da linha de Arão. John the Baptist, João Batista, his father is from the line of Aaron. o pai de João Batista era da linha de He's Arão. a priest. Era o sacerdote. So I asked the Holy Spirit, Então eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: why is that there? por que tem isso aqui? Just something. É algo. Why is Elizabeth? O que significa dizer que Isabel? I understand. Eu entendi. He said Elizabeth Ele falou que Isabel and Zechariah e Zacarias are married, são um casal, but why go to the trouble? mas Why go to all the trouble por que todo esse problema? to mention Para mencionar that
Elizabeth que Isabel is from Aaron, era da linha de Arão, the Leviticus tribe, da tribo de Levi, where the priests all come. de onde todos os sacerdotes vêm. Holy Spirit showed me. Então o Espírito Santo me mostrou. Jesus came to the water. Jesus veio para a água. He said, "You're the Lamb of God E João disse, você é o Cordeiro de Deus, who takes away the sin of the que world." tira todo o pecado do When mundo. he put his hand on the lamb, Então quando colocou a mão no he Cordeiro, did the job of the high priest. ele fez o trabalho do He sacerdote. picked the lamb, Ele pegou o put Cordeiro, his hand on the lamb, colocou a mão no Cordeiro, baptized the lamb. batizou o But Cordeiro. guess what? He came out. Mas quando ele saiu, He came out a high priest. ele veio como sumo sacerdote. Why? Por quê? Let me tell you something. Deixa eu te falar algo. Come on, come on. Vem, I'm vem, going calma. somewhere. Eu estou chegando em algum lugar. Jesus Jesus says to John, falou para João, "I need to fulfill eu preciso cumprir all righteousness." toda a justiça. But Jesus was righteous. Mas Jesus era justo. But there's something wrong. Mas tem algo errado. See, in the Jewish culture, Porque na cultura judia, if I'm a high priest, se eu sou o sumo I'm sacerdote, a Pharisee, se eu sou um fariseu, I'm a Sadducee, se eu sou um saduceu, I have some sort of office, se eu tenho algum trabalho relacionado ao servir, title, título, and I want to transfer it. e eu quero transferir. Maybe I'm old, Talvez eu já estou velho, maybe I'm sick, talvez eu estou doente, and I want to transfer e it. eu quero transferir. They have a thing called mitzvah. Ele tem algo chamado mitzvah. It's like a pool. É como se fosse uma piscina. And I would have to walk in the water, E eu tenho que andar na go água, under the water, mergulhar and come out of the e sair water. da água. Mateus, Então Mateus, he's going to take my job now. ele vai pegar o meu trabalho He goes agora, under the water. ele vai para a água, He gets cleansed. ele fica limpo, When he comes out of the e water, quando ele sai da he água, takes on my ele job. pega o meu trabalho. So the only way Então a única forma that Jesus de Jesus could fulfill righteousness completar a justiça to be the high priest para ser o sumo is sacerdote because Jesus é porque was Jesus foi baptized batizado by a priest's son. pelo filho de um sumo His sacerdote. mother is from the priesthood, Porque a father is from esposa the dele priesthood. era da tribo de Levi. and he laid hands on the Então ele lamb, colocou o cordeiro, baptized the lamb, batizou o cordeiro. and now we have a lamb, E agora ele tem o and cordeiro we have a high priest. e também o sumo sacerdote. Jesus. Em nome de Hallelujah. Jesus. That makes sense? Isso faz sentido? Yeah? Isso faz sentido? Okay. Então tá. But that's not the best part. Mas essa não é a melhor parte ainda. We know that there's a high priest now. Nós sabemos que temos sumo sacerdote The agora. Bible calls him the great high priest. E a Bíblia chamou ele do grande sumo There was sacerdote. a priest, Então tinha um sacerdote. 30-fold. 30-fold. 30. 30, 60, 100. Ah, tinham 36 sacerdotes. So it's 30, 30? the priest. 30. 30. 30. Tinha 30 sacerdotes. You should have been here the first day. The high priest, O sumo sacerdote 60. tinha 60. 60-fold. Falta. Fold. 100 por 1. 30, 60 é 100 por 1. É como se fosse os níveis de... Give him a round of applause. He's doing a good job, please. Por favor, aplauda, está fazendo um bom trabalho. Let me explain. Para os sacerdotes tinham como se fossem níveis. Ele está fazendo a comparação em 30, 60 e a 100 por 1. O sumo sacerdote seria o 100 por 1. So the priest, Então ele fala que o sacerdote, 30-fold. a 30, That priest esse is sacerdote outside the temple. ficava fora do templo. The high priest O sumo sacerdote is inside the temple. ficava dentro do templo, 60-fold. a 60. But the true high priest, Mas o sumo sacerdote, Jesus, the great high priest, o maior do sumo sacerdote, 100-fold. ele era 100 por 1. I want to show you something. E eu vou te mostrar algo. Come with me. Vem comigo. I'm getting excited. Eu estou ficando muito animado agora. In Isaiah, Lá em Isaías, chapter, 61, Isaías 61, chapter 61, verse 10. no versículo 10. Please go there. Presta atenção. You have to write this down today. I'm going to show you some pictures. Eu vou mostrar algumas fotos, então I want vocês to prestem explain atenção. what the Holy Spirit showed me. E eu vou explicar o que o Espírito Because Santo me everything mostrou. God wants to do on this earth, Porque tudo que Deus quer fazer na terra He dele, reveals it in the natural. Ele mostra no natural. Then He reveals it in Jesus, the spiritual. Ele revela também no espiritual. There's a pattern Então são fotos in the scripture. nas escrituras I want to show it to you. que eu vou mostrar para vocês. So Isaiah 61, Então Isaías Verse 61, 10 diz: I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante. He has covered me with the robe of righteousness. Ele me cobriu com o manto da justiça, As a bridegroom decks himself with ornaments, como noivo que se adorna de turbante, and as a bride adorns herself with jewels. como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Here, Isaiah
Aqui em Isaías speaks about garments. está falando sobre Robes. vestimentas, roupas, Linen. vestes. Throughout the whole scripture, Durante toda a escritura. we know that the Bible says E nós sabemos que a Bíblia diz in one of the parables, que em uma das parábolas there was a wedding feast tem uma festa de casamento. and someone E alguém wasn't dressed in the wedding clothes não estava vestindo roupas de and casamento. they threw him out Então jogaram ele para and fora. bound him hand and foot. Amarraram ele e jogaram para fora. In Revelations, E lá em Apocalipse, talks about keeping your garment clean. fala para nós deixarmos as nossas vestes limpas. These are a picture. Então, isso é uma I want to foto. show you a picture. E eu vou te mostrar uma foto. Here in Isaiah, Aqui em Isaías, he says there's a cloth of the garment of salvation fala que ele nos deu as vestes da salvação and the robe of righteousness. e o manto da justiça. Have we got that picture? Podemos ver a imagem? The first one, the priest. A primeira imagem aqui tem o sacerdote. This is a picture Essa é uma foto of the high priest. do sumo sacerdote. Anyone seen this before? Alguém já viu isso antes? Yeah? No? Beautiful. I want to share this. Eu quero compartilhar isso. We know Nós sabemos that salvation que a salvação is through Jesus Christ. é através de Jesus Cristo. Yeah? Sim? And the Bible says E a Bíblia diz we have the garment que nós temos as vestes here of salvation da nossa salvação and the robe e o manto of da righteousness. nossa justiça. The white robe, The white. white one, A parte branca always represents sempre representa purity, pureza, justification, santificação, justificação, righteousness. justiça. The minute you were born again, Lembra quando você nasceu de your novo? spirit was born of O God seu espírito nasceu de Deus, and it was righteous, ascendeu com justiça, just as if you never sinned. de uma forma que você nunca viu antes. That white robe A parte branca speaks of fala sobre righteousness, justiça, according to the scripture. de acordo com as I can escrituras. take you to many more. Eu posso te levar para mais. But the blue robe, Mas a parte this azul, is the interesting one. essa é a parte The interessante. blue robe A parte azul is only worn isso é a única by the high priest. do sumo sacerdote. Most priests Porque a maior parte dos sacerdotes just wear a white robe. só usavam a parte branca. But the high priest Mas o sumo sacerdote wears a blue robe. tinha a parte azul. We're not going to worry about everything else, Nós não vamos olhar as outras just the coisas, blue robe. somente a parte azul. Can I have the second picture? Por favor, passe para a próxima parte. That blue robe, Não, no, a the other próxima. one. The other one. As que tem os sinos. You didn't send it to her. Can we go back to the robe then if she hasn't got it? Se não achar, pode voltar para a primeira. Here we go. On the blue robe, Na parte azul, let's read it. vamos ler. So we know there's a white robe. Vocês estão vendo que tem Are a you with parte me? branca e a parte Now there's a azul. blue robe. E aqui tem a parte azul. Okay. Vocês entenderam essa parte, certo? Let's go to Exodus Então vamos lá para Êxodo chapter 39. 39. Êxodo 39, verse versículo 24. 24. These are the instructions Essas são as instruções that God gave Moses que o Senhor deu a Moisés to give to Aaron. para que ele pudesse dar a Let's- Arão. I'm going to read verse by verse. Ok. Okay. They made this robe, right? They made on the hem of the robe pomegranates of blue, purple, and scarlet. Em toda a borda do manto fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. And of the fine woven linen, and they made bells of pure gold, and put bells between the pomegranates on the hem of the robe, all around between the pomegranates. E fizeram sinos de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a borda do manto. Verse 26. 26. And a bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, all the way around the hem of the robe. Sino e romã, sino e romã, em toda a borda do manto, Minister as to the Lord as Moses has commanded. para se usar ou ministrar segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Verse 27. Vamos ao 27. They made tunics woven of fine linen for Aaron and his sons. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e seus filhos. Also, in verse 28 it says a turban, which is the head piece, E também fala no 28 que eles fizeram um turbante. of fine linen, E a mitra de linho fino. and hats of fine linen, short trousers with fine woven linen. E os calções de linho fino retorcido. So God Então Deus is very specific, está sendo muito específico. is he not? Vocês perceberam, né? He said, make this robe Ele falou, faça esse manto and make the pomegranate e faça os romãs and the bell. e os sinos. The bell Os sinos is made of gold. são feitos de ouro. This is gold, Isso é ouro.
And this is made out of wool, woven wool, Isso é feito com pano retorcido, with 3 colors. com 3 cores. The Bible says E a Bíblia diz you put a bell que você tinha que colocar o and a sino pomegranate. e um romã. A bell Um sino and a pomegranate. E romã. A bell um sino all around the robe. e em volta de toda a veste do manto. And what would De toda happen, a orla do manto. the high priest Então o sumo sacerdote would get the burning incense trazia o incenso queimando and walk into to the inner court e ele entrava in the temple, no templo and they hear the bells ringing. Ding, 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 ding. e então os sinos começavam a tocar. And to the Jews, Então os judeus that was a entendiam beautiful sound. que era um som incrível. Why? Por quê? As the bells are ringing, Porque os sinos estavam tocando. they know he's walking. Eles sabiam que o sacerdote estava tabernacle. andando para o tabernáculo. He's going to trim the wick of the candle. Eles iam cortar o pavio do candelabro, He's going to put the blood on the brazen altar, of ia the- colocar o sorry, sangue sobre o altar, golden altar. sobre o altar de ouro. Then he's going to go into the Holy of Holies, Então ele ia entrar no Santo dos Santos, and he's going to have the blood of the lambs, ia pegar o sangue and, do cordeiro and pour the blood e derramar o sangue on the Ark of the sobre a Covenant. Arca da Aliança. Are you with me? Vocês estão comigo? So this represents, Então isso representa if the white robe a parte branca da veste, represents representa your born again nature, a sua natureza que your nasceu, righteousness. sua justiça, The blue robe mas a parte azul represents the baptism of the Holy Spirit. representa o batismo do Espírito Santo. When you got baptized in the Holy Spirit, Quando você é batizado you com o got Espírito baptized in Santo, fire. você é batizado com The fogo. blue represents heaven, Então o azul representa and o you get céu. baptized in fire. Então você é batizado But com there was a fogo. noise. Mas tem um barulho. The bell Os sinos speaks of the gifts of the Spirit. fala sobre os dons do Espírito. When God starts to move, Então quando o Senhor está passando, when Pastor Floyd quando o pastor Floyd was ministering to us the other night, estava ministrando para a The gente Holy outra Spirit noite, moved. o Espírito Santo se was it moveu. quiet? Foi silêncio? It was noisy. Não, tinha There's a barulho. noise when the Holy Spirit shows up. Porque quando o Espírito Santo aparece, So tem you better be barulho. careful Então você tem que ter cuidado. that you think the Holy Spirit's with you Que se o Espírito Santo estiver com você, and there's no noise. e às vezes ele está sem Because fazer my Bible barulho. tells me Porque a minha Bíblia me diz, every time the Holy Spirit shows up, toda vez que o Espírito Santo there's a aparece, sound. tem som. There's a Tem um sound. som. There's a Tem um sound. som. Like a rushing wind. Como se fosse uma harpa tocando. But if the Holy Spirit's quiet, Mas se o Espírito Santo estiver he's quieto, left. é porque ele foi embora. And you don't know he's E gone. você não sabe nem que mesmo que ele foi embora. The blue robe A parte azul is the baptism of the Holy é o Spirit. batismo do Espírito Santo. And there's bells ringing. Então os sinos estão tocando. It gets better. Tá ficando melhor, hein? But what does the pomegranate represent? Mas o que a romã representa? The pomegranate's a fruit. É um fruto. That's not a fruit. É um fruto. That's made. Essa não é o fruto. But it represents Isso a foi fruit. feito representando o fruto. But let's go. Mas vamos lá. I want to show you something. Quero te mostrar I algo. want to show you anyone here. Eu quero mostrar qualquer um Because aqui. right now, Agora. I'm a very angry man. Angry. Eu era um homem muito No, nervoso. I am angry now. I'm angry now. Eu tô muito nervoso agora. I'll tell you why I'm angry. E eu vou te falar por que eu There's tô a big nervoso agora. movement Porque tem um grande mover going around the world acontecendo ao redor do mundo that's coming against que tá vindo the contra baptism of the Holy Spirit o batismo do Espírito and the Santo, miracles. contra os milagres. And they're saying that's not for today. E eles estão falando que não é para hoje, não é And pro they're, tempo de hoje. and they're teaching against it. E estão ensinando contra. And they're robbing the people. E eles estão tentando roubar as pessoas. Some people just don't understand it. E as pessoas, algumas não entendem. And some people are teaching against it. E algumas pessoas estão lutando contra. But I'm here to show you Mas o que eu quero mostrar a você, that it was God's plan from the beginning. que era o plano de Deus desde o início. I want to show it to E eu you. vou te mostrar. Are you ready to go? Vocês estão prontos para ir? 1 Corinthians 1 Coríntios 14. chapter 14. Sorry, chapter 13. Perdão, capítulo Sorry, 13. chapter 12. Perdão, 12. 1 Corinthians chapter 12. 1 not Coríntios gonna read the whole 12. lot. Nós não vamos ler tudo. I want to show you something. E eu quero mostrar algo para vocês. Say amen when you get there. Digam amém quando vocês encontrarem. In 1 Corinthians 12, Em 1 Coríntios 12, we'll go from verse 4. nós vamos ler o 4 It says, até o 6. there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of the ministries, but the same Lord. There are diversities of activities, but it's the same God who works in all of them. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas também o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Now, if I read the whole chapter, Então, se eu ler todo o capítulo, he's talking about the gifts of the está Spirit, falando sobre os dons do Espírito. the working of the Spirit, O trabalho do Espírito. the office of the anointing. A unção. So the whole chapter is about gifts of the Spirit. Todo o capítulo é sobre os dons do Espírito. If you're in this church
Então, se você está nessa igreja, you've definitely read this chapter. você com certeza já tem que ter lido esse capítulo. Amen? Amém? Let's go to chapter 14 now. Agora vamos para o 14. 1 Corinthians 1 Coríntios, chapter 14. 14. Say amen. Digam amém quando achar. Let's go from verse 1. Vamos começar lá no 1. I think it's verse 1. Anyway. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially the one that you may prophesy. For he who speaks in tongues does not speak to man, but he speaks to God. For no one understands him. However, he speaks in the Spirit the mysteries. He who speaks in tongues edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito Santo fala mistérios. 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. So if 1 Corinthians chapter 12 Então, speaks about the gifts of the Spirit, 1 Coríntios 12 está falando sobre os dons do Espírito. and 1 Corinthians chapter 14 speaks E no about the gift of the 14 Spirit, também está falando sobre what os I'm dons do trying to Espírito. say today Então o que eu estou tentando is falar the hoje bell is é que chapter 12, o sino está no capítulo 12. and that bell is chapter 14, E aqui do outro sino é o and that capítulo bell is 14. chapter 12, E o outro ali no and meio, that bell is a chapter romã, 14. é a 12. and that bell is chapter 12. Cada sino and é that bell 12, is chapter 14. 14 all the way 12, around. 14. 12, 14. But what's wrong with the pomegranate? Mas e o romã? What's the pomegranate? O que é o romã? The pomegranate's a fruit. O romã é um fruto. What does the Bible say about the fruit of the Spirit? O que a Bíblia diz sobre os frutos do What's Espírito? the Bible say about the fruit of the O Spirit? que a Bíblia diz sobre os frutos What's do the Bible Espírito? say about the fruit of the O Spirit? que a Bíblia diz sobre os frutos do Love, Espírito? joy, Amor, peace, alegria, patience. paz, paciência. Listen to me. Me escuta. Here, Aqui, gifts of the Spirit. dons do Espírito. Gifts of the Spirit. Dons do Espírito. Gifts of the Spirit. Dons do Espírito. But what happens Mas o que acontece if we walk in the gifts of the se a gente Spirit andar no dons do and we Espírito prophesy, e a gente we profetizar lay hands on the e a gente sick, botar a mão sobre os doentes, we speak in tongues, nós orarmos em línguas, we see miracles, nós vermos um milagre, what happens? o que acontece? There's a noise. Tem um barulho. But I want to show you something. Mas eu vou te mostrar algo. I want to show you something. Eu vou te mostrar algo. Let's go to chapter 13. Vai lá no 13 agora. Chapter 13. Vai lá no 13. The Holy Spirit O Espírito knew Santo what he was doing. sabia o que ele The estava Apostle fazendo. Paul, Com o apóstolo he Paulo. knew what he was doing. Ele sabia o que ele Look estava what it fazendo. says. Vamos ver o que diz. Chapter 13. Capítulo Now, this 13. is not a wedding. It's not a wedding. E isso não está pronto ainda. Though I speak with tongues of men and of angels, but have not, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o quê? love. Although I speak with tongues of men and angels and have no love, I become a sounding brass or a clanging cymbal. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como um símbolo que retina. And though I have the gift of prophecy and understand the mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains but have no love, I am nothing. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a So ponto when de the high transportar priest- montes, se não tiver amor, Come on, hurry up, come on. Hey. They won't- When the high priest então quando o sumo used to sacerdote walk está andando in the Holy of Holies, no Santo dos Santos, there's a bell ringing. tem um sino tocando, Listen, and there's a bell ringing. tem um sino There's a tocando, bell ringing. tem um sino But tocando. if he has no love, Mas se não tiver amor, chapter no 13 capítulo 13, says diz you're like a clanging que você cymbal. vai ser como um símbolo If que the love's retine. not there, Que o seu amor não and estiver the lá, bell hits together, o sino vai bater um contra o it's, what's outro. that? E vai ser um It's barulho. a clanging cymbal. Que vai ser um sino It's que a clanging retine. cymbal. Vai ser um sino que But when retine. there's love, Mas com amor, Beautiful sound. com esse som It's a lindo. beautiful sound. É um som lindo. How in God's name Então, em nome de Paul know Jesus, this? como ele planejou isso? You know when I got this revelation? Você sabe como é que eu peguei essa revelação? I heard a Jewish man speaking Eu on ouvi the um, road. eu ouvi um judeu falando sobre o manto. And I was in Brazil. In Eu Brazil, estava no Brasil. 2018? Em 2018. 2018? 18? 19, the first 19. time. 2019. My brother and I, Rabi, Eu e o Rabi, we were 2 hours late to a church, remember? nós chegamos atrasados 2 horas depois na igreja. We're in the streets feeding the poor, Nós estávamos na rua alimentando os pobres, praying for the sick, orando pelos doentes, giving food, dando comida. and we said, we have to go. E eles falaram, a gente tem que ir. Oh, yeah, we're going to Ah, preach sim, tonight. sim. Eu vou pregar hoje à noite. Oh, yeah, Sim. shower. Então tomei banho. All right, where's the church?
Eu falei, onde que é a igreja? I'm thinking it's around the corner. Ele falou, eu acho que é aqui na esquina. He goes, oi, 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 you know, Serge. E o Serginho começou oi, a rir. oi, oi, oi. It's 2 hours away. Ele falou, não, a igreja daqui é 2 horas. 2 hours? Ele falou, 2 horas? We're not going to get there till 10 o'clock. Não, a gente vai chegar lá 10 da noite. Will anyone be there? Ninguém mais vai estar lá. He goes, E ele começou a rir. Maybe. Talvez. We get there. Mas nós chegamos lá, Church is full. a igreja estava cheia, People still waiting as outside. pessoas estavam esperando lá de fora And we preach. e nós pregamos. And back then, E voltando lá, we both preached together. nós pregamos juntos. He took half the sermon. Ele pegou metade do sermão I did the other half. e eu peguei a outra metade do And sermão. the scripture Mas as escrituras that I was preaching on, que eu estava pregando, Brother Rabs opened it up. o Rabi estava lá And we don't talk about our message, e a gente não pregou sobre as nossas even to this mensagens. day. Ele, nesse dia, And it's even, he's preaching on the same platform as me, and I'm preaching on the platform of him. e a gente pregava na mesma plataforma We um don't do have outro. time to study. A gente não teve tempo para estudar, We're 2 hours late. mas 2 horas depois, Have to have a quick shower. depois de um rápido banho, And the scripture comes out. a escritura saltou. Let's go to Jude. Chapter 1. Vamos lá para Jude, Judas 1, chapter 1, capítulo 1, verse 20. capítulo único. Judas 1, 20. I don't even have it here. What does it say? O que será que diz lá? You, beloved, Vocês, meus amados, build yourself up edificando na sua fé, on your most holy faith. na sua fé mais santa, Yeah, does it say that? diz isso? Build yourself up Construa, edifique a si mesmo, on your most holy faith, na sua fé santíssima, keeping in the love of God. mantendo no amor de Deus. I didn't even download the best scripture. Essa era a melhor, eu nem anotei aqui. But you, beloved, Mas vocês, meus amados, can you read it for him? mas vocês, meus amados, edificando na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de You, Deus. beloved, Vocês, amados, build yourself up edificando a si mesmo, on your most holy na sua faith santíssima fé, by praying in the Holy Ghost, orando no Espírito, keeping in the love of God. mantenham-se no amor do Senhor. And as I was sharing that in Brazil, E isso estava sendo compartilhado it aqui was no like the Brasil. fountain of heaven opened up on me. Então, quando eu compartilhei isso, And it uma dropped luz in do my céu spirit. atingiu o meu espírito. And I started to see the robe. E eu comecei a I ver o started to manto. see the anointing Eu comecei a ver a of unção the Holy Spirit. e o Espírito Santo. See, most people Queria me mostrar. pray in tongues E orando em línguas. to get power, Que pessoas oram em línguas para To ter get poder, revelation. para ter revelação, to get a new car, para ter um novo carro, to get more gifts. para ter mais dons. No, 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 no. We pray in tongues. Nós oramos em línguas So God para dizer, Deus, can download the mysteries of heaven que você possa fazer um download and dos dons form do céu Christ in me. e formar Cristo em And if mim. you're going to have Christ, Se você tiver you're going to Cristo, see the love of God. você vai ver o amor de Deus. If you don't have the love of Porque se God você não tiver o amor de and you Deus speak in e tongues você orar em línguas and you e prophesy, você you profetizar, know what you are? você sabe quem você é? A clanging Um cymbal. sino que retine. But without love, Mas com amor. without love. Sem amor. See, this conference, Então essa you conferência, heard a lot of bells. você ouviu You had a lot muitos of bells. sinos. Você ouviu muitos You sinos. saw a lot of gifts. Você viu muitos dons. You know what's inside of a bell? Você sabe sobre o sino? I don't know in Portuguese, but in English, Em inglês, the bell o sino has a little tongue. tem como se fosse uma língua dentro dele. So every time the bell rings, Então every time you speak in tongues, toda língua toca um sino. just like the high priest Como o sumo would sacerdote walk in the temple que estava andando no with the templo sacrifice, com sacrifício. and he's walking to the temple, E ele estava andando no and everyone templo. can hear the bells, E todo mundo podia ouvir o but the sino. bells hitting the pomegranate. Mas os sinos estavam What's tocando it hitting? o romão. Então o It's que ele hitting estava love. tocando? Estava tocando um amor. It's hitting love. Estava tocando um And then amor. the pomegranate, Então o romão, bell, sino, pomegranate, romão, bell, sino, chapter 12, capítulo chapter 12, 13, capítulo chapter 13, 14, capítulo chapter 14, 12, capítulo chapter 12, 13, capítulo 13, Come on, capítulo someone say 14. amen. Alguém diz amém? Nothing is for waste Nada disso foi desperdiçado in the Bible. naquela antiga Bíblia. You know, it's interesting. Isso não é interessante? Come back over here, man. I'm getting excited. Estou ficando muito animado. How God Como o puts the Senhor picture colocou a imagem, uma figura in the Old Testament do Antigo Testamento for a New Testament reality. lá na realidade do Novo Testamento. Because a lot of people, Porque muitas pessoas they say, I got a revelation. falam, eu quero uma revelação. I get a revelation. Eu estou pegando uma revelação. But if that revelation Mas essa revelação, doesn't transform you, se essa revelação não te transformar, it's only information. é só informação. If you think, Se você pensar, you get a revelation from God, se você tem uma revelação do Senhor, a rhema word from God, algo que vem do Senhor, straight from heaven, direto do céu, and it doesn't transform you, e isso não te transformar, it's information. é só uma informação. You see,
I don't want more knowledge. Knowledge, Eu quero conhecimento. the Bible says, A Bíblia diz puffs me up. Puff. que conhecimento pode me engrandecer, We need pode me knowledge, inchar. but don't get more knowledge. Mas a gente está pegando Get conhecimento. revelation. Então para de pegar conhecimento e pega revelação. I'm uneducated. Eu não tenho I formação. hated school. Eu odiava a escola. I hated studying. Eu odiava estudar. And why would God allow me to see all this? Mas como que o Senhor me permitiu ver isso? So I have knowledge? Então agora eu tenho conhecimento? No. Não, 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 não. Listen to me. Me escuta. Listen to me, church. Me escuta, igreja. Warning. Warning. Uma coisa. If you don't have the right motive, Se você não tiver o motivo certo, hear me out. por favor, me escute. If you don't have the right motive Se você não tiver o motivo certo in your ministry, no seu ministério, in whatever role you have, independente de qual seja o seu papel, whether a worship leader, pode ser o líder do louvor, pastor, pode ser o pastor, whether you're a volunteer, pode ser os voluntários, and the catchers, pode ser as pessoas os auxiliares. if the motive's not love, Se o motivo não for o amor, and you can pray for the sick, e você orar pelo doente, and preach the best sermons, e pregar os melhores and sermões, raise the dead, e fazer com que os mortos and God voltem, looks down, Deus estará olhando. and there's no love, Mas se não tiver amor, you're like a clanging cymbal. você é como um sino que retine. Pastors, Pastores, hear my heart. me dê um coração agora. If you don't love the sheep, Se vocês não amam a ovelha, get out of the job. por favor, peça para sair. Moses Moisés grew up Moisés cresceu in Pharaoh's castle. na casa, no castelo, no palácio de Faraó. Pharaoh was killing all the firstborn, Então, o Faraó estava matando todos os primogênitos. and Moses' mother put him in a basket in the river. Então, a mãe dele colocou ele numa cesta no rio. And then Pharaoh's daughter saw him, Então, a filha do Faraó o viu and then she raised him. e o educou, fez com que ele crescesse. So Moses grew up in Pharaoh Então, ele cresceu na casa de Faraó, house. na casa de Faraó. Moses Moisés, raised like a king. ele cresceu como se fosse o rei, Sorry, like a prince. como um príncipe. He was educated. Ele foi educado. In those days, E naqueles dias, Pharaoh, Faraó, the Egyptian kingdom, o reino egípcio, when they conquered a city, quando eles iam conquistar uma cidade, they would take all their possessions eles pegavam todas as posses and take their language. e pegavam a língua também. So they believe Então, eles acreditavam. Moses spoke 5 languages. E Moisés falava então 5 línguas. They believe Eles acreditavam in that culture. naquela cultura. Do you know that in that culture, Você sabia algo interessante naquela cultura? sheep Ovelha, to an Egyptian para um egípcio, in those days naqueles dias, were unclean? eram impuras. Sheep As ovelhas, were to the Egyptian para os egípcios, like pork, eram como porcos. pigs are to the Jews. Para os judeus. And I read that. E eu li sobre isso. I just read it in I heard someone say it, Eu and vi alguém dizendo then I looked it up. e eu fui pesquisar sobre. Oh, that's interesting. Eu falei, isso é interessante. In that culture, Naquela cultura, he understood their religion, eles entendiam a religião. Pharaoh's religion. Eles He followed. seguiam a religião do faraó. He was living. Porque eles estavam vivendo Pharaoh was his grandfather. como se Faraó fosse o avô. Moisés vivia com. Faraó era o avô de Moisés, então ele vivia debaixo dessa religião. But see, God had a plan for Moses. Mas Deus tinha um plano para Moisés. So when all the babies were getting killed, Então, quando todos os bebês estavam sendo the mortos, mother saw something in Moses. a mãe viu algo em Moisés. So she put him in a Então, basket, colocou ele na cesta, put him in the river, colocou ele no rio, the very river, no the same river mesmo rio that all the babies were que dying. todos os bebês estavam morrendo. It was the same river Foi o mesmo rio that saved his que life. salvou a vida de Moisés. When Pharaoh's daughter saw him, Então, quando a filha do faraó viu, Pharaoh's sister's walking ela estava olhando. through the bushes. A irmã de Moisés estava olhando através see dos where he arbustos goes. e viu onde que ele estava indo. And then Pharaoh's daughter, Então, a filha do faraó, she was in the water ela bathing. estava tomando um banho, She picks up Moses. pegou Moisés. Now this Pharaoh's daughter Então, a filha do faraó loved Moses. amou She Moisés. saw Moses. Ela viu Moisés. Guess what she did? Então, adivinha o que ela fez? I want to adopt him. Eu vou adotá-lo. And Moses' sister E a irmã de Moisés followed Moses. seguiu Moisés. What did she say to her? O que ela fez? She doesn't, Pharaoh's daughter Ela viu a filha do faraó, doesn't know
That's Moses' sister. E a filha do faraó não sabia que era irmã de Moisés. Look what she says. Mas olha o que ela diz. Master, Senhora, whatever she called her, said, let me take him deixa que eu pego ele. so we can breastfeed him Então a gente pode alimentar ele. and then we bring him back to you. Então a gente devolve ele para você. So she did. E ela pegou e deixou. So Moses, Então Moisés, life was spared. He didn't die. ele não morreu. Then he got him back. Ele voltou para a His mãe. mum breastfed him A mãe o alimentou Till com leite materno. till he was old enough. Até que ele fosse And they gave grande o him- suficiente. E devolveu para a filha do faraó. So there was a call of God Então havia um chamado de on Deus Moses. em Moisés. Everybody agree? Todo mundo concorda? But God had to do something with Moses. Mas Deus tinha que fazer algo com Moisés. Moses Moisés saw someone get killed. viu alguém ser morto. So he killed someone. Então ele matou alguém. Then they said, Então eu disse sorry, he killed someone. que ele matou alguém. And then 2 Hebrews were fighting. Quando 2 hebreus estavam And brigando he came to break them up. e ele tentou apartar. So what are you going to do, Moses? Kill me? E agora falou: o que você vai fazer agora, Moisés? Você vai me matar também? He got scared Ele ficou com medo and he fled. e ele foi embora. Pharaoh was after him now. E Faraó agora estava procurando por ele. Where did he go? Onde que ele foi? To the backside of the desert. Para a parte mais longe do deserto. My Bible says E a minha Bíblia diz he got married. que ele casou. And his job E o trabalho dele was to look after sheep. era cuidar das ovelhas. Did you get it? Vocês pegaram? Pharaoh Faraó didn't like sheep. não gosta de ovelhas. Unclean. Elas são impuras. Moses Moisés grew up in Pharaoh's house. cresceu na casa do Faraó. He learned the traditions. Ele sabia as He tradições. doesn't like sheep. Ele também não gostava What de does ovelhas. God do? O que o Senhor fez? Send him to the backside of the Vai desert lá para o final do deserto to look after sheep para olhar as ovelhas for 40 years por 40 anos. until he fell in love with the sheep. Porque para você ter amor So pelas now he can ovelhas. use him Que agora Deus to pode go get usar my people. então para pegar o povo dele Because lá if de you don't volta. love your Porque sheep, se você não amar sua ovelha, you hate your sheep, se você odiar a sua ovelha, don't become a pastor. o Senhor, mesmo You're not pastor, going to save them. você não vai ser um You're pastor. not going to heal them. Você não vai You're curar. going to destroy them. Você vai destruí-las. And E Moses' Moisés, whole job o trabalho was dele to do era the will of the Father. fazer a vontade do In Pai heaven. no céu. And God, E Deus, to train him up, para treinar ele, sent him to the backside jogou of ele the desert. pro final lá do 40 deserto. years. Por 40 anos. 40 years he Por waited. 40 anos 40 years esperando. he trained. 40 anos 40 treinando years ele. God did a work in him. 40 anos com o Senhor trabalhando nele. 40 years 40 anos. before he became the deliverer. Antes dele ser o libertador do povo. Jesus lived on this earth O Senhor saiu dessa and terra. God prepared him Quando o Senhor veio para a terra, for 30 years Deus treinou ele por 30 for a anos. 3-year ministry. Para um ministério de 3 anos We want apenas. to be prepared 3 minutes. E às vezes a gente quer orar por For a 3 30-year minutos ministry. para um ministério de 30 It doesn't anos. work. Não é assim que funciona. Get to love the sheep. Porque a gente tem que ter amor Get pelas to love the ovelhas. sheep. Tem amor pelas Make ovelhas. sure Tenha certeza that the pomegranate, que o the love of romã, God o amor do is in the Senhor middle. está no meio. because otherwise you're like a clanging cymbal. Para que você não seja como um sino que Are you retinha. listening to me? Vocês estão me ouvindo? Are you understanding? Vocês estão entendendo? When Pastor Celia Pastor Célio, came to Australia quando ele foi para a Austrália and he operated in his calling, e ele estava operando no chamado dele, he was a bell ele era um sino. and I was a pomegranate. E eu era um romã. Rabbi was a pomegranate. O Rabi era um romã. But when I come to Brazil, Quando eu venho para o Brasil, I became a bell. eu sou o sino. Rabbi became a O bell. Rabi é o sino. Dorian became a bell. O Dorian é o sino. Pastor Celia E o pastor Célio became a é o pomegranate. romã. You know the danger? Você sabe o que é perigoso? Remember Peter Lembra de Pedro and John e João? after the resurrection? Depois da ressurreição, They got filled with the Holy Spirit. eles foram cheios do Espírito Santo. Peter and John E Pedro e João are walking estavam andando to the temple. pelo templo. I said, Lord, E eu perguntei, Senhor, they're going to the temple eles estavam lá no templo. and there's a paralytic man E tinha um homem paralítico at the gate. no portão, Gate Beautiful. It's called Gate Beautiful. que era a porta formosa. It's the main gate Era o portão in principal Jerusalem. de Jerusalém. To do anything in Jerusalem, Para fazer qualquer coisa em go to the Jerusalém, temple, para chegar no templo, to go see a lawyer, para ver o seu advogado, to buy something, para comprar algo, to negotiate a deal, para fazer algum negócio, you have to go through this você gate. tinha que passar pela porta formosa. The Bible says there was a man E a Bíblia diz que tinha um that was homem begging. que estava pedindo esmola. And I'm thinking to myself, E eu estava pensando, they came up to him. eles foram até ele. He says, he's begging. E fala que ele estava ali pedindo Peter looks at esmola. him. E Pedro olhou And says, gold and silver. e Gold, silver and gold, ouro e prata I do not have. eu não tenho. What I do have, Mas o que eu tenho,
I'll give unto you. eu vou te dar. In the name of Jesus of Em nome de Nazareth, Jesus, get up and walk. levante e ande. And I often ask this question. E eu comecei a me perguntar, If he's at Gate Beautiful, se aquele é a porta formosa, the main gate of o portão Israel, principal de Israel, and he's born like that, e ele nasceu dessa forma, didn't Jesus walk past him? será que Jesus não passou por ele? That troubled me. Isso, eu fiquei encucado com isso. True? Verdade? But if you read the scripture, Mas se você ler as escrituras, Peter's walking Pedro estava with andando John, e João. and he says, look to us. Ele falou, olhe para nós. He doesn't say, look to me. Ele não falou, olha para Look mim. to us. Ele falou, olha para nós. What we have, Tudo que temos, silver and gold we do not have. ouro e prata não What we temos. do have, Mas o que nós temos, nós vamos te Get up dar. and walk. Levante e ande. But time out, time out. Calma, pausa. If Peter Se Pedro wanted to be the bell, fosse o sino and John, E you're João. Peter, and I'm John. Oh, whoa, whoa, sou Peter. João. Whoa. e João, You denied Jesus você não é Jesus. 3 times. Você negou o Cristo por 3 vezes, Pedro. Peter, Pedro, you weren't at the cross. você não estava lá na I cruz. was at the cross. Eu estava na cruz, Pedro. I'm the beloved. Eu sou o amado. I had my head on Jesus' Eu chest. tinha a minha cabeça Oh, no peito Peter. de Jesus. Pedro, You're jealous. você tá You're angry. Você é You nervoso, chopped the você tem guy's head off ciúmes. nearly. He didn't say that. Não, You know João what não he did? disse isso. Sabe o que João He fez? became the pomegranate. Ele se tornou romano. Because, well, Porque see, the Pedro problem era o we have sino. today, Ele falou, e tudo que nós temos see, hoje, people don't understand. as pessoas não entendem. Just dance, come on. People don't As understand pessoas não entendem how me and Rabi que eu e o Rabi and Dorian e o work. Dória, How does it work? nós trabalhamos 3 people. como 3 pessoas. Because I'm a pomegranate Porque eu when sou he's a romã bell. quando ele é o When sino. he's a, when Quando ele é o I'm a sino, bell, eu he's a sou o romã. pomegranate. But if I want 2 bells, Mas se tem 2 no, sinos, no, no, no. não, No, Rabs, no. Não, Rabi, não faz I- isso. I Não, intro- Rabi. I baptized you. eu vou te batizar. I introduced you. Eu vou te No, apresentar. I'm the front. Não, eu sou o No, primeiro. no. Oh, hallelujah. Aleluia. My brother's working. O meu irmão The tá Holy trabalhando. Spirit's working. O Espírito Santo And tá I'm just a trabalhando. pomegranate. E eu sou Go o for it, romã. brother. Go for it. And when I pray, Então, he quando eu becomes oro, my ele é o meu pomegranate. romã. Are you getting what I'm trying to Vocês say entenderam here? o que eu quero dizer? If I was to stand Pastor Anna here, Se eu Pastor estiver com Anna, a pastora please. Ana, por favor, pastora Ana, And vem cá. Sophie, come with her, please. Come. Pastor Floyd, Pastors, come. pastor Floyd. Stand this way. I won't push you. Sophie, Eu come. não- Pastor Celia, please. Pastor If you don't Célio, mind. por favor. You make me work, I want to make you Você work. fez eu trabalhar, então agora você vai trabalhar também. Rabs, come. Rabi, Anthony, come. pastor Anthony, Can you please just let me walk through you? deixa eu andar That's it. através de vocês. Dá um All right, this espacinho aí. conference. Dá um Come on. espaço. Frank, come. Pastor Frank, come. Dorian, you stay there. You have to film. Nabs, jump up. Come on. Pastor Nabs. Yalla, Vai yalla. lá. Yalla. Okay. Picture this. Olha isso. Okay. The robe of the high priest. Então, Where is he a orla going? do manto, onde que ele estava indo? Stay with me, Brazil. Diga onde que ele estava indo. All right. Where's the priest going? Onde que o sacerdote He's ia? taking the sacrifice Ele está levando o from sacrifício the altar, do altar, the fire, do fogo, the blood, o sangue, and he's walking. e ele está andando Ling-a-ling-a-ling-a-ling. com o sino Where's tocando. he going? Onde que ele está indo? To cut the candle. Cortar o pavio. Can you put the candle up? Pode colocar a foto do Cut the candelabro, por candle. favor. The oil O óleo. and the flame. Então tem uma chama The do candelabro. candlestick. And there's Das fire. velas. E tem o fogo. Yeah. His job, the priest, trabalho dele is to trim the wick. era cortar And o let it burn pavio brighter. para que brilhasse more mais oil. forte. Colocar o He's got the óleo. bread of his presence Então tinha o pão da presença before the Ark of the Covenant. antes da Arca da So Aliança. his job Então o trabalho to dele walk era andar and minister to e God ministrar a on Deus behalf of the people. a favor do povo. Then he goes into the Holy of Holies Então ele entrava no Santo dos and gives Santos the sacrifice. para dar o If sacrifício God accepts the e o sacrifice, Senhor aceitava o he comes sacrifício. out Ele saía and says, it's finished. e falava, está consumado. This Tá conference fino. today, Essa conferência, the robe o manto, is dressed from above. o manto ele é vestido de cima para baixo. It's on the body of the priest. Ele vem da cabeça do sacerdote. Célio O pastor Célio, Wants a body ele é with no face. um corpo sem rosto. This here Vocês podem ver is aqui the robe. que aqui So when Pastor Celia é was o manto. preaching, Então quando o pastor Célio está pregando, oh, it was just the pomegranate. eu sou o romã. But then when Pastor Anna was preaching, Mas quando a pastora Ana he está became a pregando, pomegranate. ele é o romã. But when Sophie started Mas singing, quando a Sophie está she became a cantando, pomegranate. ela When é Pastor um Floyd started pomegranate. singing, Então we all quando o pastor became Floyd está pomegranates. tocando, eu No torno one said, promo- oh, I'm better than eu me him. torno No romã. one said, oh, I'm better than you. Nenhum é melhor que No, he você. said, I'm better than him. Eles não são melhores He's que not better você. than him. Ele não é Listen melhor to que me. ele. If you Me don't have escuta. love, Se você não tiver amor, God is about, listen to me. me escuta, me escuta. God, Deus, the day no dia, of the one-man band, the one-man celebrity tinha um homem de uma banda só. is over.
Se você for uma banda de um homem só e aquilo I'll say it finalizar, again. então acabou. The day No dia the one man show que um homem aparecer, is over. tudo Because acabou. my Bible says Porque minha Bíblia diz his body que o corpo, and he's the head. que existe um corpo e ele é a cabeça. That robe Então on aquele, the body of the priest aquele manto, ele era a What we cabeça, did ele era here vestido this pela week cabeça. E que was the tudo love que of nós vivemos God, nessa the power semana, of God, the love of poder de God, the Deus, power amor of de God, Deus, the love poder of de God, Deus, the power amor of de God. Deus, poder de Deus, amor de Deus. Because if you don't understand Porque this se você não entender and isso, all you want to do tudo que você vai fazer is power é poder, and you don't have no love, e você não tiver amor, God's about to kick you out. o Senhor vai te chutar para fora. He's releasing judgment on the church. Porque ele vai trazer julgamento para a But you igreja. think judgment is harsh. Mas- No, he's cleaning up the church. You Não, know mas why? não é para jogar para fora, ele está Because limpando a igreja. se he'll isso have his acontecer. will on this earth. Brazil Porque o Brasil is going to be saved. vai ser salvo. Brazil Brasil is going to be vai saved. ser salvo. Brazil Brasil is going to be vai saved. ser salvo. Brazil Brasil is going to be vai saved. ser salvo. Hallelujah. Thank Aleluia. you. Obrigado. Hallelujah. Aleluia. Listen to me. Me escutem. Don't misunderstand me. Vocês têm que entender. I give honor where honor's due. There's an anointing on people. Então tem a unção sobre essa I pessoa. come from old school. Eu venho dos tempos antigos. I respect my elders. Eu respeito meus anciãos. I honor the men that have gone before me. Eu honro aqueles que vieram antes de mim. There are men in my life Porque and women in my life. teve uma mulher na minha When I was vida. a young buck, Quando eu era muito jovem, criança. Wild horse. Eu era um cavalo indomável. Who had all the gifts. E ela me dava presentes. I get me by the ear. E ela, quando eu não ganhava os Sit presentes, ela me puxava pelas orelhas e falava, senta. How much do you pray? Quanto você orou? I don't need to pray. Não, eu não, I got the Holy Ghost. não, eu tenho o Espírito Santo. 20 people got saved last week. As pessoas foram salvas semana passada. Pray. Ora, You know, I preach sabe quando eu prego? today Hoje, out of the brokenness. you have, Yeah. The brokenness eu tenho algo quebrado. of not my revelation. Pastor said O pastor Célio disse. That O pastor if it's- Cláudio disse if it's not broken, que se não tiver you quebrado, can't pour it on the king's head. você não pode derramar sobre a cabeça. Honor Honra your pastor, seu pastor, but honor one another. mas honre principalmente Are uns aos you outros. jealous Você tem when your ciúmes brother quando seu irmão is allowed to preach and you're not? está permitido a pregar e você não? Are you jealous Você tem ciúmes when your sister quando a sua irmã led 5 people to the Lord leva 5 pessoas ao Senhor and you didn't? e você não fez isso? Do you get happy Você fica feliz or do you get, ou você fica nervoso? what is your motive? Qual é o seu motivo? Can I have the band up? A banda pode subir, por favor? What is your motive? Qual é o seu motivo? I played rugby. Eu joguei rugby. You know rugby? Sabe? Conhecem rugby? It's like American É football, como se fosse o futebol americano, but for men. mas para homens. We don't wear helmets. Nós não usamos We don't wear capacete, shoulder pads. nós não usamos protetor de ombro, We don't get paid $5.7 million. a gente não ganha 57 milhões de We dólares, bash each other. a gente bate um no outro, But I played all my life. e eu joguei isso a minha vida inteira. And when I was young, Então, quando eu era mais I jovem, made it to one of the professional sides. eu cheguei ao nível profissional. I was young Eu era jovem, and I made it to a level e eu cheguei no nível and I had potential. que eu tinha potencial, And it was great e era ótimo. because when the fans and the supporters come, Porque quando os fãs vinham, a torcida, autograph, eu dava autógrafo. autograph, autograph. I had a name. Eu tinha um nome. I wasn't the best player, Eu não era o melhor dos but I jogadores, had a name. mas eu tinha um nome. My name's in the newspaper, Meus nomes apareciam no jornal, in the magazine, numa revista, on the internet. na internet. I had a name. Eu tinha um nome. I was known. Eu era conhecido. I was known by man, Eu era conhecido pelos homens, but I wasn't known by God. mas eu não era conhecido pelo Senhor. See, your character Então, o seu caráter, will keep you on the mountain. Will keep you. o seu caráter te mantém no alto da montanha. See, everyone thinks Então, todo mundo pensa my gift que o meu dom will take me to the mountain, me leva para a montanha, but your character mas é o seu will caráter keep you on the que mountain. te mantém na montanha. There's a scripture. Tem uma escritura, Come on, somebody. vamos, vamos. God's not impressed O Senhor não fica impressionado about your gift. sobre o seu dom, He gave it to you. porque foi Ele que te deu. God's not impressed Ele não fica about impressionado your anointing. com a assunção, He gave it to you. foi Ele que te deu. God's not impressed Ele não fica impressionado about your faith. sobre a sua fé.
He's the author of faith. Ele é o autor da fé. God's not impressed. Ele não fica impressionado. How much scripture you know. Quanto das He Bíblias is você scripture. sabe? Porque ele é a palavra. But you know what impresses God? Você sabe o que impressiona o Senhor? I had this young person came to me Quando essa jovem vem até mim. and she said to me, E ela diz, quando uma jovem veio até mim e disse: Tony, Tony, I'm called, eu sou I'm chamado, anointed, eu tenho unção, I'm appointed, eu tenho I'm a chamado, woman of faith, eu sou uma mulher de fé and no one's using me. e ninguém me usa. I said to her, E eu falei para ela, there's a scripture. nas escrituras, Jesus is teaching. Jesus estava ensinando, It's too hot. está muito quente. Over there. Jesus is teaching. Jesus estava He's ensinando telling his disciples he must go. e ele Must go back to heaven. No. está falando sobre voltar para o céu com seus And he's discípulos. teaching he must go. E ele está falando que ele precisa ir. Then he says something interesting. E ele disse algo He interessante. says, Ele disse the God of this world que o Senhor desse mundo, has come. The God of this world o Senhor desse mundo, has come, o Deus desse mundo veio, but já he's found chegou, nothing in me. mas não achou nada em mim. The God of this world O Senhor deste is mundo, referring to Satan, ele estava 'cause falando, he is the God of this world. ele está falando sobre Satã, So sobre o if- príncipe deste mundo. So if you want blessings from the world, Então, se você quer ser abençoado pelo mundo, you want to be known by the world, você vai ser conhecido pelo mundo. Satan's your God. Então, Satã, ele é o seu The Deus. God of this world Mas o Senhor deste has mundo come, veio, já found veio. nothing in me. Ele não achou nada em mim. I said to myself, Então, comecei a me he perguntar. didn't say Ele não disse the God of this world's come, que o Senhor, que o Deus desse... and I'm the Alpha and the Omega. He didn't say I'm the Alpha and the Ele não falou Omega. que ele era o alfa e o ômega. He didn't say I'm the bread of life. Ele não falou que era o pão da vida. He didn't say I'm the anointed one of Israel. Ele não falou que ele era o ungido de Israel. He didn't say I'm the light of the world. Ele não falou que ele era a luz do mundo. He didn't say I'm the Lamb of Ele God. não falou que ele era o cordeiro de Deus. He didn't say I'm the King of Ele não Israel. falou que era o rei de Israel. He just said there's nothing in me. Ele falou, ele não achou nada em mim. I said, Lord, what does that mean? O que isso significa, Senhor? And you know what he said to me? Sabe o que ele me disse? There was nothing in Jesus Não tinha nada em Jesus that the devil could grab onto. que o diabo poderia The devil tomar. can push. Que o diabo poderia The puxar. devil can grab. Que o diabo poderia tocar. Because in his humanity, Porque na humanidade he dele, was a sacrifice, ele era o a sacrifício. broken vessel. Vaso quebrado. He was humbled. Ele era humilde. He was accountable. Ele era, a gente, He ele era learned confiável. wisdom. Ele sabia The Bible says he sabedoria. learned what he suffered. A Bíblia fala que ele There was sabia nothing sobre in o que ele me. ia sofrer. Não He tinha didn't nada say, nele. I'm Jesus, Ele não God. falou, eu sou o Filho de Deus. Even when the devil came after him, Mesmo quando o diabo veio até ele. it is written. Ele disse, está escrito. It is written. Ele disse, está escrito. It is written. Está escrito. I said, Lord, Ele falou, Senhor, what are you o saying? que você está querendo me He said, the dizer? devil comes after your character. Que se o diabo vir até And if atrás he do seu owns your caráter, character, e ele atacar o seu caráter, doesn't matter how anointed you think you are. não importa o quanto de unção você tenha. Doesn't matter how much Bible you read. Não importa o quanto Bíblia você já Doesn't how leu. much you prophesy. Não importa o quanto profecia você Your tem. character O seu has to caráter die. é morrer That the new nature para uma nova rise natureza. up. Para que uma nova natureza And then levante. God Então Deus can use you. pode usar Because você. there's two people I want to be known by. Porque tem duas pessoas que querem ser conhecidas. I only want two people to know my name. Eu só quero que duas pessoas conheçam meu nome. Only two people. Somente duas pessoas. All right, three. My wife's one. A minha esposa conta, então são três. But two people. Tá, duas pessoas. God Deus and the devil. e o diabo. I want to be the devil's worst nightmare. Porque se o diabo me conhecer, And I want to be God's favorite tool. eu quero também ser o favorito de Deus. Whatever you think about me, whatever you think about me, Tudo que vocês pensam sobre mim it's nice, é legal, but it's not needed. mas não ligo para isso. Because my ego, Porque o meu ego, I know my ego, eu conheço meu ego. I know what I'm like, Eu sei como eu me but pareço. every day I die to myself. Eu morreria se eu Because I don't want voltasse Tony to be up. Porque eu não quero que o Tony seja I exaltado. want to be Jesus to Eu be quero up. que Jesus seja exaltado. Hallelujah. Aleluia. Stop playing. Can you play something soft? Softly, softly. Can I have that candlestick while I'm there? A foto do candelabro, Sorry, por can favor. I have the high priest? O sumo sacerdote. I want to finish. Eu vou terminar. Let's go back to, is that okay? Tá tudo certo? Sorry for shouting. Desculpa por ficar gritando. My wife will say to me, why are you shouting? A minha esposa está sempre falando, por que você está gritando? Let's go back to Isaiah 61. Volta lá em Isaías 61. I want to finish with this. E eu quero finalizar com isso. I don't know everybody in this room. Eu não conheço todo mundo que está aqui. Everyone's here, I'm assuming, as delegates. Delegates to the conference. Todos que estão aqui foram delegados, chamados para essa conferência. But it doesn't, how can I say this without being rude? Eu não quero parecer rude. You might have bought your ticket Talvez você comprou seu ingresso for the conference. para a conferência. You might be a believer.
Porque você é um crente? I don't know. Mas eu não sei. But I want to share this with you. Mas eu quero compartilhar isso com você. Out of all those blessings, Depois de todas as bênçãos, that revelation, depois de toda a I revelação, could go for 2 more days. eu posso pregar isso por mais 2 dias. But Isaiah 61, Isaías 61. I'm going to read it again. Eu vou ler de novo. Won't read all of it. I'll tell you where to stop. Ready? I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Let me stop there for a second. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. I want to greatly rejoice in the Lord. A minha alma se alegra no meu Deus. When Anthony said, my soul O pastor Anthony falou, minha alma. shall be joyful A minha alma tem que se alegrar no in my Senhor. God. No meu Senhor. 2 weeks ago, 2 semanas atrás, sitting there, estava sentado lá. who knows, well, I talked to myself. Eu estava falando comigo mesmo. I said, Lord, E eu disse, Senhor, just thinking eu scripture. estava pensando em alguns versículos. I prayed to myself. Estava orando comigo. I preached myself. Estava pregando para mim I give mesmo. myself an offering. Eu estava dando uma oferta para mim mesmo. I'm a very happy person. Eu sou uma pessoa muito feliz. But I said, Lord, Mas eu disse, Senhor, the scripture that I quote every day, uma escritura, um versículo que eu costumo lembrar todos os dias. and it says, if God be for me, Se Deus é por mim, who can be against me? quem será contra mim? If God is for me, Se Deus é por mim, who can be against me? quem será contra mim? And I just said it out loud, E eu falei isso alto. and something fell in my spirit. E algo chegou no meu espírito. And I said to myself, E eu disse, God is for me, Deus é por mim, who can be against me? quem será contra mim? You know, isn't that a promise? Isso é uma promessa? But look at this. He says, I greatly rejoice Aqui diz, in the Lord, my soul will be joyful in my God. tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. And he has clothed me with the garment of salvation Porque me cobriu de vestes de salvação and has covered me with the robe of e righteousness. me envolveu com o manto da sua justiça. Our friend here Então, olha para cá. has the white robe, Tem a veste branca, speaks of the righteousness of the born again nature. que fala sobre a justiça de uma natureza nova. The blue robe E a veste azul speaks of the baptism of the Holy fala Spirit. sobre o batismo do Espírito Santo. The bell O sino speaks of the gifts of the fala Spirit. sobre o Espírito, sobre os dons do Pomegranate Espírito. E o romã Speaks of the fruit of the Spirit. fala sobre os frutos do Espírito. But there's an item Mas tem um item we haven't spoken about yet. que nós não falamos ainda. There's an item Tem um item you can't see. que você não pode ver. There's an item Tem um item that if it's not worn que se não tiver vestido and he walked into the Holy of Holies, e ele entrar no Santo dos he would drop Santos, dead. ele cai. Dead. Ele é morto. Doesn't matter how good he looked on the Porque outside. não importa o quão bem vestido seja lá de fora. Now this item, Esse item, according to Isaiah 61, de acordo com Isaías is 61, the garment of salvation. é a veste da salvação. Can I have the picture of the shorts? Põe a foto do shorts, por favor. You can't see what's under that garment, can Você não you? pode ver o que está por baixo daquela roupa. You don't know. Você não sabe. But the Bible Mas says a Bíblia diz, in the in Isaiah and in Exodus tanto em Isaías quanto em Êxodo, that Adam sinned. Adam que Adão sinned, pecou and the Bible says he was naked. e a Bíblia fala que ele estava nu. So man's nakedness Então a nudez do is from the homem waist down. estava para baixo. True. Verdade? The man's shame A vergonha do is from the homem waist down. é para baixo. The priest O sacerdote had to put these on tinha que colocar esses shorts under the garments, under the robes. debaixo do manto. The Bible says. E a Bíblia diz, Now we won't know nós sabemos, if he wore them or not. If he wore them, nós não sabemos se Ou ele está não. vestido ou não. why? Por quê? Because the robe's on. Porque o manto estava cobrindo. Ó. We can't see. Nós não conseguíamos ver. But the Bible says Mas a Bíblia diz that these que esses shorts is the garment. eram as vestes salvation. da salvação. What does that mean? O que significa? Every item Cada item on the high priest, no sumo sacerdote he puts it on que ele colocava, cada item ele colocava por cima. O manto ele colocava por cima. the robes from above, O manto branco, the blue robes from o above, manto azul, the hats from above, o turbante, the breastplates from above, o colete com as all pedras from above. vinham vestido por cima. This is the only item. Go back Esse to the é, drawers. volta pro short. This is the only O item único item that you put down from beneath. que ele tinha que colocar por Which means baixo. what? Isso significa o quê? Era o short. If you don't bow Se você não se dobrar your knee
o seu joelho, your heart, o seu coração, and repent e se arrepender, and receive e Jesus, receber Jesus, and put on e salvation, colocar a salvação, you won't be dressed from você above. nunca vai ser vestido por cima. And if any man, if you haven't put on salvation, Se você não colocar a if you salvação, haven't bowed down to the se você ground, não se dobrar para o it chão, speaks of dying to self se você não it morrer speaks para of si mesmo, repentance, se você não se and arrepender to put on e Christ colocar em to Cristo cover your Jesus shame. para cobrir a sua You vergonha, can't be dressed from above. você nunca será coberto Because the por white cima. robe is the baptism Porque a veste of your branca é o righteous soul, batismo, your spirit. é o seu espírito. And the blue robe is E the a, baptism of the e a Holy veste Spirit. azul é o batismo do Espírito See, Santo. you cannot inherit salvation. Então você não pode receber You salvação. cannot buy salvation. Você não pode comprar a salvação. You cannot steal Você não pode salvation. roubar a salvação. You cannot just get it because of your family. Você não pode ser salvo somente pela sua No, família. it's a personal relationship. É uma relação pessoal. It's a personal relationship. É uma relação pessoal. And when you put on Jesus, Então quando a gente coloca em and repent Jesus of your sin, e nos arrependemos do nosso pecado, and He covers your e shame, Ele cobre a sua no vergonha, matter what you've done, não importa o que você já no matter fez, what has been done to não you, importa o que alguém fez contra and você, you put on você salvation, coloca a salvação. you get dressed from above. Então aí sim você é vestido pelo The alto. angels come and get Então your os anjos spirit. vêm e começam a te Quickens vestir. your old man. Então você se It's levanta. the power of the Holy Isso é o Spirit. poder do Espírito Santo. turban O turbante It's the mind of é a Christ. mente de Cristo. Breastplate of righteousness. The breastplate O colete of righteousness. da justiça. Everything is from above. Tudo vem de cima. Your job O seu trabalho is to repent, é se arrepender, to bow, se dobrar and put on Christ. e colocar em Cristo Jesus. God's job E o trabalho de is to Deus lift you up. é te levantar. It's the gospel in clothes. O evangelho estava lá nas roupas. There's the gospel. Isso é evangelho. So I want to ask you a question. Então eu quero te fazer uma pergunta. I know we haven't got time. Eu não tenho mais tempo But suficiente. I think tomorrow we're praying. Talvez a gente pregue durante a But semana, I amanhã. know for sure Mas eu sei de uma coisa. there are people here Que tem pessoas aqui that haven't put on Christ que yet. não colocaram, não se dobraram And para I'm Cristo pretty ainda. sure E eu tenho certeza There's some people here que algumas pessoas aqui that haven't been filled with the Holy não Spirit. foram cheias do Espírito Santo ainda. Don't let religion, Talvez seja a religião, don't let the law, talvez seja a lei. don't let legalism, Não deixe que o legalismo, don't let some Fruit Loop preacher não deixe que alguém na internet, algum pregador, rob you of your blessing. roube a sua bênção. Don't, Não, because Jesus loves you. porque Jesus ama você. The candles, O candelabro, 2 minutes. eu tenho 2 minutos. O candelabro, That candlestick, esse candelabro it's called the lampstand. é chamado de candelabro. Lampstand. É, But de it's not a lâmpada. candle. You Mas não é don't, qualquer lâmpada. you don't get a candle and put it on. Não era uma vela que você acendia qualquer e colocava lá. This here Aqui is the light é a luz before antes the tabernacle, do tabernáculo, before the Ark of the Covenant. antes da Arca da Aliança. Moses was Moisés told by God foi dito pelo Senhor to get one slab para pegar um pedaço of gold, de ouro, one slab, um pedaço de ouro, and beat it e fazer, into shape. e bater e formar. And has to be one slab. Tinha que ser um único bloco de And ouro beat it. e ser moldado And make the e branches. fazer a And curvatura make it 7. e fazer 7 And put, there's little symbols, e colocar esses pequenos símbolos, like a flower, como se fosse umas flores, almond, like an almond, como se fosse um signo, on the branches. uma marca lá em cima. And then they had to put a hole Então ele colocou um buraco in the gold lá no ouro. so the oil could go in there. Então o óleo poderia vir de cima. And then they had to put a wick. Então ele tinha que colocar o pavio, It was made out of cloth. que era feito de linho. You see this. E olha isso. Rabbi O Rabi had a revelation teve uma revelação of dipping oil do óleo, with a cloth lá no in this candelabro. conference. Aqui na conferência. The cloth on the candlestick is from the robe of the priest. The robe of the priest. O pavio era feito com o mesmo tecido da Ele- roupa do sacerdote. You're thinking, what's the point? Qual que é o ponto? Let me show you the point. Eu vou te mostrar o ponto. 7 candles, 7 velas, 7 spirits of God. 7 spirits of God. espíritos do Senhor. 7 is the number of Jesus. 7 é o número de Jesus. Gold Ouro represents representa divinity. a divindade. Jesus was divine, Jesus era divino, but he was beaten mas ele foi He was martelado. beaten. Ele foi martelado. and his hands were pierced. E a mão foi martelada They dele. pierced the holes. Então eles fizeram um buraco And what também came no out of candelabro. Jesus? E o que é que saiu de Jesus? The anointing. A unção. The oil goes through the anointing. Então o óleo é a unção. Look at this. Olha isso. Come on, somebody. Vem comigo. This here Aqui is a shaft.
the shaft, the main Isso one. aqui é o principal, o do meio. Priest would put oil Então o sacerdote colocava o óleo lá em and cima fill it up. e ia enchendo. As he fills it up, E quando ia enchendo, ia espalhando todo para os outros then he lâmpadas. lights it. Então ele colocava Do luz, you know, fogo. there's a pattern, Tinha essas partes, flowers, tinha essas flores, nuts, como se fossem nozes, on either side em cada lado of the lampstand. da lâmpada, do Okay, candelabro. stay with me. Então permaneça aqui comigo. There's 30, who knows how many books in the Old Testament? Pastor Andrew, check Pastor- your Bible. Pastor André, pega sua Bíblia. Quantos livros tem no Antigo Testamento? In the index, Lá no resumo. how many books in the Old Testament? Quantos livros tem no Antigo Pastor Testamento? Anna, how Pastor many Ana? books in the New Testament? Does anyone know? Pastor André acha quantos tem no Antigo Testamento? Huh? A pastora Ana vai ser no Novo 27 Testamento. 47 Books in the New Testament. no Novo Testamento. He's counting them. One, Ele two, está contando, ele está uno, contando. dos, tres, cuatro. I'm going somewhere. Nós vamos chegar em algum lugar. There's 66 books in the Bible. Tem 66 livros na Bíblia. Old Testament. No Antigo Does anyone Testamento. know? Alguém descobriu? 39. 39 no Antigo Testamento. Beloved, Meus amados, my friends, meus amigos, filio. How do you say sister? irmã, Yeah, that's it. There's 27 symbols on this side of the candle. tem 27 símbolos desse lado There's aqui do 39 candelabro. symbols on this E side of the 39 candle. símbolos desse lado aqui do When candelabro. Moses was making this, Então, quando Moisés estava that fazendo isso, Jesus one day estava falando que would come and Jesus be beaten. e um dia Jesus ia vir. And there'll be 39 books in the Old Teria Testament. 39 livros no Antigo And 27 Testamento books in the e New 27 Testament. livros no Novo Because when Testamento. you have the Word of God, Porque quando a palavra the de anointing will Deus, quando a fall. unção descer, And the Word of God e a palavra de is the Deus, light que é a luz under my feet sobre os meus pés, and the lamp e lâmpada under my feet para os meus and a caminhos, light. e a luz under para my os meus path. caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz That para is os a meus picture caminhos. of Jesus. That's a Isso picture. aqui é uma foto de It's Jesus. already in the candlesticks. Isso aí já estava, o There's Evangelho já nothing, estava no Antigo there's Testamento. nothing in the New Não Testament tem nada no Novo that we are Testamento walking in, que a gente possa entrar, that we are striving que a in. gente possa entrar, Is he already hasn't put it que in the já não actual. tinha sido colocado lá no Antigo Testamento. Hallelujah. Aleluia. Can we stand? Então podemos levantar. Jesus was beaten. O Senhor estava sendo martelado ali. Gold is divinity. O ouro é a divindade. And the divine God E um Deus divino was beaten. estava sendo martelado. He had pierced hands. Ele teve as mãos presas. The oil, O óleo, the anointing, a unção, the wick o pavio, speaks of the human nature, fala da natureza humana, the flesh man, sobre a carne. and the light E a luz is his word. é a palavra dele. 39, 39, 27. 27. But you know what the priest used to do? Você sabe o que o sacerdote fazia? trim it, the wick. Ele cortava o pavio. Why did he trim the wick? Por que ele tinha que cortar o pavio? So you can burn brighter. Para que pudesse queimar com mais luz. If you let the Holy Spirit Então, se você deixar o Espírito Santo trim you, te cortar, crucify your flesh, matar a sua carne, let the anointing roll, a unção subir, so you can burn brighter. então você pode brilhar mais. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. Bye. Tchau para vocês. Hallelujah. Pastor Tony, I love your energy. Glória a Deus. Que energia, isso é fogo, gente. Isso é fogo do Espírito. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e já